Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus. Eu sou a pastora Mirth Bernardes, estou aqui com você diariamente agora. E que bom que você está aí do outro lado e sempre falando de algo da nossa vida, né? Esse é o programa Comportamento e Fé. E hoje, já que estamos em ano de eleições, não poderíamos de falar desse assunto. De vez em quando alguém me pergunta, a fé e a política são coisas compatíveis? O cristão pode se envolver com política? Será que esse assunto é para nós? Pois bem, vamos ao Senhor dos Senhores, o nosso mestre de todas as coisas, que é Jesus Cristo, e ele faz uma observação que é muito interessante, que está lá no Evangelho de João, o capítulo é o 17 e o versículo é o 15, e diz assim, é uma oração que Jesus está fazendo ao Pai Celestial. Eu acho belíssima essa oração, porque ele não ora apenas por aquelas pessoas ali da sua época, mas ele ora por todo aquele que viesse a crer no seu nome. Então eu e você, todos nós que cremos em Jesus, fomos incluídos nessa oração. Entendendo isso, veja o que diz o versículo 15. Não rogo que os tires do mundo. Nós, quando aceitamos Jesus, não somos trasladados para a Nova Jerusalém Celestial. Nós continuamos a morar no mundo terreno, convivendo com as pessoas normais deste mundo. E Jesus fala com o Pai, não peço que os tires do mundo, porque senão o evangelho não seria pregado, né, pessoal? Se todo mundo fosse levado para Jerusalém Celestial, não ia haver quem pregasse. E se não há quem pregue, como as pessoas vão crer em Jesus? Assim diz a palavra de Deus. Então, Jesus faz essa colocação diante de Deus. Não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós entendemos que nós, mesmo sendo de Cristo Jesus, temos que conviver ainda neste mundo terreno, principalmente porque temos uma missão dada por Deus de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. É onde entra a política nessa conversa, pastora Mirth. A gente vê tanta coisa errada, tanta gente fazendo coisa errada. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não vai falar aqui de política partidária, né? Embora esse ano hajam eleições, e aí tem as ideologias, né? Tem as siglas, as legendas. Não é disso que estamos falando, mas nós estamos falando de orar pelas autoridades. Nós estamos falando de ficar atento a leis que possam trazer dano ao Evangelho, né? Possa surgir leis que venham a impedir a pregação do Evangelho. Isso é papel do cristão. E o cristão também, aquele que tem esse chamado, veja bem, tudo nós temos que ter o convite do Senhor, né? Não adianta euzinho aqui querer me aventurar a fazer alguma coisa se não for da direção de Deus. Eu crio expectativas e vou acabar ficando frustrada, porque a coisa não vai prosperar. Mas tem gente que tem essa vocação, é convocado. Lembra lá da rainha Esther? Quem era ela, né? Uma escrava, uma pessoa assim, de valor mínimo para a realidade dela. Mas ela foi a responsável pela mudança de uma lei que, se tivesse se cumprido, exterminaria com o povo de Deus. Então, muitas pessoas às vezes são chamadas, são convocadas a entrar nesse ambiente político, onde se criam leis, se estabelecem normas, e essas leis e normas, elas deveriam sempre buscar o bem das pessoas. Mas às vezes não é muito isso que acontece, né? A gente vê aí leis que são criadas pelo mundo afora, que proíbe a pregação do Evangelho, que não quer que o nome de Jesus seja adorado, louvado ou mencionado, né? Tem lugar que a lei proíbe até você carregar uma Bíblia. Tem lugares que você tem que ter uma ousadia diferenciada para anunciar o Evangelho. Esses são os missionários. Os missionários
passam por cada aperto, né? Mas vamos aqui um detalhe, você pode me seguir aí nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e principalmente no YouTube. Lá eu tenho o meu canal, Mirtes Bernardes. Você pode ali compartilhar, você pode deixar o seu comentário, um olá que seja, né? Mas principalmente se inscrever, viu? Você vai estar me ajudando bastante a fazer esse conteúdo chegar a quem precisa dessa orientação. Mas tem um salmo para esses que foram chamados à atividade política, seja lá como um vereador, um prefeito, um deputado estadual, federal, um senador ou até mesmo aí um governador, um presidente da República. Para isso você tem que ter essa convocação. Se você é da fé, olha o que o salmista diz nesse texto, Salmo 64, versículo 2. Esconde-me do secreto conselho dos maus. Olha, nesses lugares você pode encontrar sim pessoas mal intencionadas que vão seduzir você a colaborar com a construção de uma lei que vai contra a palavra de Deus. A gente fica ouvindo aí de interromper a vida, né? Não, nós temos testemunhos de pessoas que são frutos de um parto prematuro, né? Inclusive, a filhinha aí do nosso pastor Elvis é um milagre em pessoa, a Anne. Beijinho para você, Anne. Ela nasceu lá no 6º mês de gestação. E é uma menina maravilhosa, inteligentíssima, serva de Jesus já, tão pequenininha. Por quê? Porque a bênção de Deus entrou em ação na vida dela. Então é porque a vida existe, né? E as pessoas ficam aí com essas mirabolâncias querendo interromper a gestação. Ah, mas é porque houve crime. Isso a lei já prevê, pessoal. Esse caso aí, mesmo eu não concordando, mas isso a lei já prevê, não precisa mexer nela, né? Mas vamos lá. Existem conselhos maus. Então o salmista pedia a Deus o que? Me esconde, Deus. Me deixa invisível para esse pessoal, para que eu possa transitar e levar a tua presença, a tua palavra, a tua verdade, que eu faça diferença nesse ambiente. Eu ouvi recentemente do nosso amigo deputado Davi Soares, ele falando, às vezes não é nem o fazer algo, mas é impedir que algo ruim seja feito. E o salmista continua, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Então, você pode sim, o cristão pode sim se envolver com a política, com a atividade política, mas sempre se escondendo de conselhos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Assim nos aconselha a palavra. Vamos orar? Pai querido, Pai maravilhoso, estamos em ano, ó Deus, de escolher prefeitos, vereadores, que o Senhor possa dar sabedoria à população a fazer boas escolhas, porque quando o rei é bom, diz a tua palavra, a nação é feliz. Mas se o rei não for bom, se ele não tem a direção do Senhor, o povo sofre. Então que o povo também tenha essa sabedoria dada por ti para fazer as boas escolhas conforme cada um assim entender. E aqueles, ó Deus, que estarão lá concorrendo a uma vaga, a um posto, que eles também sejam guardados pela tua palavra, sendo escondidos de conselhos maus e, mais ainda, protegidos do tumulto dos que praticam a iniquidade. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, me siga nas redes sociais, estou ali no Instagram, no Facebook, no YouTube. Esse programa vai ficar disponível para você no YouTube, Mirtes Bernardes. Tem uma Mirtes Bernardes lá, mas tem um finalzinho. O meu é só Mirtes Bernardes. Você vê esse óculos, essa carinha linda aqui, sou euzinha. Aí você pode se inscrever e compartilhar com o máximo de pessoas. E aí a gente se vê no próximo encontro.